Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução das provas da UBMEP, vamos corrigir e comentar agora a questão número 1, referente à prova de 2017, segunda fase, nível 3. Os conteúdos que foram cobrados nessa questão são álgebra e aritmética. Júlia faz o seguinte cálculo com números inteiros positivos. Ela escolhe um número, eleva esse número ao cubo e subtrai desse cubo o próprio número. Veja na figura que o resultado do cálculo de Júlia com o número 2 é igual a 6. 2 ao cubo menos 2 resulta em 8 menos 2 igual a 6. Então ele pega um determinado número, eleva ao cubo e subtrai do próprio número. Muito bem. Item A. Qual é o resultado do cálculo de Júlia com o número 3? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Uma questão bem simples, basta substituir no lugar do 2 agora o 3. 3 ao cubo menos o próprio número. Qual vai ser esse resultado? Então tem duas formas da gente pensar nesse resultado. Ou a gente faz 3 ao cubo e subtrai o próprio número. O resultado será 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então é 27 menos 3. O resultado é 24. Ou a gente poderia utilizar a fatoração. 3 ao cubo menos 3. Eu posso colocar aqui o 3 em evidência, já que é um fator comum. E aí eu tenho aqui 3 ao quadrado menos o número 1. Quando eu aplico a distributiva, 3 vezes 3 ao quadrado, 3 à terceira, e 3 vezes 1, menos 3. Com esse resultado, a gente chega no mesmo valor 24, porque vai ser 3 vezes. Poderia, inclusive, fatorar aqui também. Se eu quisesse fatorar aqui, eu ia fazer 3 mais 1, que multiplica 3 menos 1. Mas a conta está bem simples, vamos explorar aqui mesmo. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. 3 vezes 8, 24. Então, esse já é o resultado para o item A. Se você quiser explorar, obviamente, 3 ao quadrado menos 1 fica 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 3 mais 1 que multiplica 3 menos 1. 3 mais 1 é 4, 3 menos 1 é 2. 4 vezes 2 resulta em 8. Então veja que a gente tem três formas de resolver essa expressão. Ok? Muito bem. Item B. Qual é o número que deve ser escolhido por Júlia para que o resultado do cálculo seja 1320? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Ela quer investigar um determinado número n, que ao elevar a terceira, subtraindo do próprio número, o resultado é 1320. Então veja, nós podemos fazer aqui uma tentativa com o número 10, porque 10 elevado à terceira é 1000. E aí é mais do que 10, porque se eu ficar testando desde o número 1, 2, 3, vai demorar. Porque já com o número 10, vai ser 10 à terceira 1000, estamos próximo do resultado. Não vamos começar pelo número 1. Então, se eu tenho 10 à terceira e aí eu subtraio 10, o resultado será 1000 menos 10, 900. Significa que é mais do que 10, 1320. E aí eu vou para 11. 11 à terceira menos 11. Ao invés de fazer 11 vezes 11 vezes 11, vamos optar pela evidência que talvez o cálculo seja menor. Vou colocar 11 em evidência, que multiplica 11 elevado ao quadrado menos 1. Isso acontece, pois na distributiva eu chego em 11 à terceira menos 11. E aí esse cálculo fica mais fácil, porque vai ficar 11 que multiplica. Veja, 11 ao quadrado, 121, menos 1, 120. 11 vezes 120, se fosse vezes 10, daria 1.200. Então, vou deixar aqui no rascunho, já tem 1.200.
Se fosse 10 vezes 120. E 1 vezes 120 mais 120. E é de fato o resultado que a gente precisa, 1.320. 1.320. A pergunta, qual é o número que a gente precisa elevar, né, a 3 e subtrair do próprio número, para que o resultado seja 1.320? A nossa resposta, portanto, é o número 11. Tá aí, então, o resultado para o item B. Se você pegar o 12, obviamente, você vai obter um resultado maior do que 1.320. Item C. Explique por que, para qualquer número que Júlia escolher, o resultado final do cálculo será sempre um múltiplo de 6. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Ele solicita a explicação quando eu pego um determinado número, elevo ao cubo e subtraio do próprio número, o resultado sempre será um múltiplo de 6. Muito bem. A gente sabe que para um número ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e ser também múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Ser múltiplo de 2 é o mesmo que o número ser par. Em outras palavras, a gente pode dizer que para que o número seja múltiplo de 6, além dele ser par, ele tem que deixar resto 0 na divisão por 3 também, que aí ele vai ser múltiplo de 3. Vamos pegar novamente a expressão, que é n ao cubo menos n. Vamos colocar o n em evidência. Multiplica n ao quadrado menos 1. Obviamente, se eu aplico a distributiva aqui termo a termo, n ao cubo menos n. Ainda posso fatorar o n ao quadrado menos 1, que é menos 1 ao quadrado. É a diferença de quadrados. Essa diferença de quadrados aqui, eu posso escrever como sendo n menos 1, que multiplica n mais 1. Se você está com dificuldade nessa fatoração, a gente prova aqui, fazendo termo a termo, que eu repeti o n. Estou dizendo que a diferença de quadrados vai ser essa situação. Olha só, n ao quadrado mais n, aqui menos n e menos 1. Então perceba que o n mais n cancela e o resultado de fato é n ao quadrado menos 1. Perfeito? Então essa é a explicação da diferença de quadrados. Então vou apagar essa parte que a gente não precisa. Então, fatorando o n ao cubo menos n, a gente chega nessa expressão. Posso melhorar colocando em ordem crescente, da seguinte forma: o menor número desses três é o n menos 1, depois o próximo será o n, e o maior deles, n mais 1. Então a gente agora precisa mostrar que esse produto desses três termos consecutivos, ele é par. Se a gente conseguir provar que ele é par, a gente mostra que ele é múltiplo de 2, aí fica faltando só para múltiplo de 3. Então vamos começar. Por que ele é um múltiplo de 2? A gente pode pensar de forma bem intuitiva, quaisquer dois números consecutivos, estou dizendo 2. Os dois números que eu tenho consecutivos, um deles é par e o outro é ímpar. E aí está resolvido, ele sempre será múltiplo de 2. E olha que a gente tem 3 números consecutivos, melhor ainda. Veja, se por um acaso esse aqui for ímpar, com certeza esse vai ser par. E aí esse vai ser ímpar. E se esse do meio é par, o produto vai dar par, ele é múltiplo de 2. E se esse aqui já for par, já está resolvido. E olha que a gente tem esse par, esse ímpar e esse par. E aí eu vou ter dois pares, mas o produto continua sendo par, de forma intuitiva. Se eu quiser ser rigoroso, eu posso pensar o seguinte: qualquer número n inteiro positivo, ele pode ser escrito de duas formas. Na forma de 2 vezes k
onde k é um número inteiro, ou ele pode ser escrito da forma 2k mais 1. Em outras palavras, qualquer número que eu pegue, ou ele deixa resto 0 na divisão por 2, ou ele deixa resto 1 na divisão por 2. Ele não pode deixar resto 2 na divisão por 2, porque é o mesmo que a conta continuar, ele deixa resto 0. Então, os possíveis restos na divisão por 2 é 0 e 1. Então, essas são as duas formas de representação de um número. Veja, se esse número n for da forma 2 vezes k, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar, mas na sua prova você poderia deixar essas informações. Se esse n for da forma 2k, ou seja, deixa resto 0 na divisão por 2, já está resolvido, porque o produto vai ter um 2 ali multiplicado a alguém. Então, já está resolvido que ele é um múltiplo de 2. Mas, se por um acaso esse n não for da forma 2k, sobra para a gente ele sendo da forma 2k mais 1. E se esse n for da forma 2k mais 1, eu posso pegar o anterior, ou poderia pegar o posterior. Vamos pegar o anterior. Se esse n é da forma 2k mais 1, eu ainda tenho que subtrair o número 1, cancelo, cancelo, ou seja, ele acaba ficando da forma 2 vezes k, e já está resolvido também. E aí ele vai ser um número múltiplo de 2, ok? Então essa é uma interpretação mais rigorosa, você pode escrever na redação da questão todas as informações que eu estou relatando aqui. Pronto. Já sabemos que 2 números consecutivos sempre eu vou ter ali um par, então sempre um múltiplo de 2. Se eu tenho 3, melhor ainda. Agora é preciso que a gente mostre que esses 3 números que são aqui que estão na forma de um produto vai ser múltiplo de 3. Então, o número n, ele pode ser escrito da forma, para não ficar o mesmo k, eu posso pensar em 3 vezes q, ou ele é da forma 3q mais 1, ou ele é da forma 3q mais 2, sendo o q um número inteiro. Em outras palavras, um número ou ele deixa resto 0 na divisão por 3, ou ele deixa resto 1 na divisão por 3, ou ele deixa resto 2 na divisão por 3. São os possíveis restos, 0, 1 ou 2 na divisão por 3. Não posso ter resto 3, porque senão a conta continua, é o mesmo que eu ter na situação um resto 0. Muito bem. Então vamos partir da mesma ideia. Se esse do meio n for da forma 3 vezes q, está resolvido. Porque eu vou ter 3q vezes um número anterior, vezes um número posterior, ele vai ser da forma 3 vezes algum número. Ele é múltiplo de 3. Muito bem. Mas e se ele não for da forma 3q, ele for da forma 3q mais 1? Se esse n for da forma 3q mais 1, eu pego o anterior. N é da forma 3q mais 1, menos 1. Pelo mesmo raciocínio anterior. Cancelo aqui, ele passa a ser um número da forma 3q. Se esse não é da forma 3q, o anterior será. E aí, ele sendo da forma 3q, ele multiplicando os demais aqui, os dois, ele vai ser sempre um múltiplo de 3. E se ele não for da forma 3q e nem da forma 3q mais 1 e for da forma 3q mais 2, o que a gente faz? A gente pega o posterior. Se esse n for da forma 3q mais 2, eu pego o próximo. 3q mais 2 mais 1. Ou seja, 3q mais 3, coloco o 3 em evidência, q mais 1. Ou seja, ele é da forma 3 vezes alguém, vezes um número inteiro. Então, se esse n for da forma 3q, é resolvido. Se ele for da forma 3q mais 1, o anterior é da forma 3q. E se ele for da forma, esse n for da forma 3q mais 2, o próximo vai ser da forma 3 vezes q mais 1, ou 3 vezes algum número. Em outras palavras, ou ele deixa resto 0 na divisão por 3, se ele for esse número, está resolvido. Se ele deixar resto 1 na divisão por 3, o anterior deixa resto 0 na divisão por 3. E se o n for da forma 3q mais 2, o posterior vai deixar resto 0 na divisão por 3. Com isso, ele é múltiplo
de 3. E aí a gente pode colocar a seguinte explicação final. O produto de 3 números consecutivos é sempre múltiplo de 6, de acordo com as informações e as características que a gente trabalhou na divisão por 3 e também na divisão por 2. Finalizamos então mais uma questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.